Você foi traído e agora está preso em um redemoinho de pensamentos que não param. Sua mente revive aquela cena, aquela mensagem, aquele olhar dela para outro homem como se fosse um filme de terror em loop. O peito aperta, o sono vai embora, o apetite evapora. E aí vem a pergunta: por que isso dói tanto? A resposta não está apenas no coração partido, ela está no seu cérebro. A traição dispara um alerta químico no seu sistema nervoso, uma espécie de incêndio emocional. Cortisol, adrenalina, queda abrupta de dopamina. Tudo isso acontece como se você tivesse sofrido uma lesão grave, mas invisível. A neurociência chama isso de dor social, e ela ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. Mas os estoicos já sabiam disso séculos atrás, mesmo sem exames, mesmo sem laboratórios. Eles compreendiam que, embora você não controle o que os outros fazem, você é o único responsável por como lida com isso. E é aí que o estoicismo entra como a saída real da sua dor. Imagine um botão invisível dentro da sua cabeça que, toda vez que você sente rejeição ou abandono, ativa um alarme de desespero. Esse botão existe e se chama condicionamento emocional. Você associou o amor à presença dela. E agora que ela foi embora, seu cérebro reage como se estivesse em abstinência. Isso é vício. E você está em crise de abstinência por alguém que te traiu. Mas os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. Uma prisão construída com expectativas e apego. Epicteto dizia: você é perturbado não pelas coisas, mas pela opinião que tem sobre elas. Não é a traição que te destrói, é a história que você repete sobre ela. Você diz que foi enganado, humilhado, jogado fora. Mas e se você reescrevesse essa narrativa? E se em vez de vítima, você se colocasse como o guerreiro que está sendo forjado no fogo da dor? É isso que um estoico faz. Ele não anestesia a dor, ele transforma. Você quer parar de sofrer? Então pare de buscar explicações dela e comece a buscar disciplina em você. Um cérebro treinado no estoicismo aprende a reinterpretar o mundo. A dor vira sinal de força. O silêncio vira prática. O fim vira começo. Existe uma prática estoica chamada meditatio malorum. Meditar sobre o pior que poderia acontecer. Eles faziam isso não para atrair desgraças, mas para estarem emocionalmente prontos. Se você tivesse praticado isso, não estaria surpreso com a traição. Estaria preparado. Mas nunca é tarde para começar. Hoje, você pode praticar o que Sêneca chamava de coragem filosófica. Enfrentar o caos sem perder a razão. Comece escrevendo suas emoções, mas sem julgamento. Corte o contato não como vingança, mas como higiene mental. Pratique o silêncio não como orgulho, mas como poder. E acima de tudo, entenda: ela pode ter quebrado um acordo, mas só você pode quebrar sua dignidade. A ciência moderna mostra que o cérebro pode ser reprogramado em 21 dias com novos hábitos. E os estoicos já faziam isso sem saber o nome técnico. Repetiam mantras, escreviam reflexões, enfrentavam o desconforto de frente, sem distrações. A traição é um golpe, sim, mas também é um convite. Um convite brutal para você se levantar como um homem que não depende do afeto alheio para sentir valor próprio. A cada vez que você pensa nela, você tem duas opções: alimentar a saudade ou alimentar sua disciplina. Quem escolhe é você. A partir de hoje, você não vai mais correr atrás de quem te quebrou. Vai correr atrás do homem que você se recusa a ser. Aquele que se ajoelha emocionalmente. Porque o verdadeiro estoico não perde nada. Ele apenas é desafiado a provar o quanto é livre. E agora é a sua vez. Reconstrua-se. Com silêncio. Com firmeza. Com razão. Porque nada é mais assustador para quem te traiu do que ver que você ficou ainda mais forte depois disso. Você quer vingança? Então escute isso com atenção. A única vingança que um homem estoico considera aceitável é a transformação. Não é se envolver com outra, não é postar indireta, nem tentar provocar ciúmes. Isso tudo é reação de um homem ainda ferido. Um homem estoico não reage, ele age. Ele entende que tudo aquilo que parecia o fim é, na verdade, o início de um processo interno que muitos evitam porque exige coragem. A traição foi um divisor de águas, sim, mas não o tipo que te afoga, e sim o que te lava, te purifica e te ensina.
você pode transformar a dor dela ter escolhido o outro em um chamado para escolher a si mesmo. Cada treino, cada leitura, cada nova habilidade que você constrói a partir de hoje, são formas silenciosas de dizer: eu não dependo mais de ser escolhido para saber o meu valor. Isso não é frieza. Isso é clareza. Clareza estoica. E a clareza é o que te faz imbatível quando tudo ao redor tenta te destruir por dentro. Lembre-se, a traição dela é um fato, mas a dor que você prolonga é uma escolha. A ciência já mostrou que reviver um trauma emocional gera os mesmos padrões cerebrais de quando ele realmente aconteceu. Ou seja, cada vez que você relembra aquela cena, aquele momento de descoberta, é como se você fosse traído de novo. E de novo. E de novo. Isso se chama ruminação emocional, e ela destrói mais do que a própria traição. Mas os estoicos já sabiam como interromper isso. Treine sua mente para ver os fatos como eles são, não como sua emoção distorce. Se ela mentiu, se ela escondeu, se ela enganou, isso é problema do caráter dela, não do seu valor. Sua resposta a isso define se você será prisioneiro de uma história mal contada ou o autor de uma nova narrativa. O estoicismo é sobre isso. Cortar as amarras da autopiedade, do desespero, da dependência e andar firme, mesmo quando o coração sangra. Porque um coração treinado pela razão nunca sangra à toa. A verdade é que o mundo não está preocupado com a sua dor. As redes sociais vão te empurrar para distrações. Os amigos vão te dizer para superar e seguir em frente. Mas ninguém vai te dar o caminho que os estoicos trilharam, o da reconstrução consciente. E isso exige isolamento estratégico. Não é se esconder, é se afastar para crescer. Use o silêncio a seu favor. Use a ausência dela como combustível para a presença consigo mesmo. Comece pequenas vitórias diárias. Acordar cedo, cuidar do corpo, controlar impulsos, buscar sabedoria ao invés de entretenimento. Quando você menos esperar, vai perceber que a dor perdeu a voz. E não porque ela foi embora, mas porque você deixou de alimentá-la. O estoico não espera o tempo curar. Ele mesmo toma as rédeas do tempo e transforma cada segundo em uma declaração de independência emocional. A traição dela não foi o fim da sua história. Foi só o capítulo que te despertou, para finalmente escrever uma história digna do homem que você nasceu para ser. Então agora é com você. Essa dor pode te quebrar ou pode te moldar. Você pode passar os próximos meses tentando entender o que houve, tentando respostas, buscando migalhas, ou pode simplesmente aceitar a realidade como um estoico e dizer: isso me aconteceu, e agora é minha chance de me superar. Os estoicos chamavam isso de virtude, não como um conceito bonito, mas como uma prática diária. Ser virtuoso é escolher a integridade mesmo quando o mundo te oferece caos. Ser estoico é olhar para a ferida e enxergar nela uma forja. A traição não te torna fraco. A entrega cega ao sofrimento, sim. Por isso, levante-se. Fique em silêncio. Trabalhe em você. E quando ela perceber que você não implorou, não caiu, não se arrastou, mas cresceu, evoluiu e se reconstruiu, nesse momento, você terá feito o que poucos conseguem: vencer internamente. E essa é a vitória que nenhum traidor pode tirar. Nunca. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Porque a maioria, quando é traída, se entrega, se afunda em culpa, em ciúmes, em carência, em uma sequência de perguntas sem resposta. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Será que ele era melhor do que eu? Mas o estoico olha para esse caos interno e faz o oposto. Ele silencia as perguntas, não porque ignora a dor, mas porque entende que elas não levam a lugar algum. O que importa não é porque ela traiu. O que importa é o que você vai fazer com isso. Vai usar esse momento para afundar ou para despertar. A maioria procura anestesia, sexo casual, álcool, distrações digitais. O estoico procura clareza, porque no fundo, você sabe, a traição foi só o gatilho. O verdadeiro conflito está dentro de você. E é ali que a transformação precisa acontecer. Não por ela, não por vingança, mas por algo maior, por você mesmo, pelo homem que você está prestes a se tornar. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. A traição foi um evento.
está fora do seu controle. Mas o que está ao seu alcance é a forma como você interpreta, reage e aprende com isso. Você pode usar essa dor como academia emocional. Cada lembrança, cada ausência, cada madrugada em que o peito aperta, pode ser convertida em força. É como pegar o peso mais amargo e transformá-lo em músculo invisível. Um estoico não espera a cura. Ele constrói a cura, passo a passo, sem precisar provar nada para ninguém, sem implorar para ela voltar, sem tentar se comparar com quem ela escolheu. A comparação é um veneno que paralisa. O estoico bebe da fonte da ação. Ele lê, escreve, treina, trabalha. E a cada ato disciplinado, ele sussurra para si mesmo: eu estou no controle. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer pedido de desculpas. Quer saber o segredo final? O verdadeiro estoico não deseja que ela se arrependa. Ele não vive em função disso. Porque se você ainda deseja que ela sinta sua falta, ainda está preso a ela. E isso é fraqueza. Você está dizendo sem perceber: meu valor depende da validação de quem me traiu. Isso é inaceitável para alguém que busca liberdade interior. Um estoico liberta até quem o feriu, porque não carrega peso inútil. Ele não precisa da justiça do mundo. Ele faz justiça consigo mesmo. E isso não é frieza. É a forma mais pura de poder. O estoico perdoa, mas não para reatar. Ele perdoa para seguir em frente mais leve. Ele não usa a dor como corrente, e sim como combustível. Então entenda, você não precisa que ela volte. Você precisa que você volte. Mas não como era antes, e sim como um novo homem. Um homem treinado na dor, refinado pela disciplina e forjado pela razão. Porque esse, ninguém mais pode trair. Agora preste atenção, porque o que eu vou te dizer aqui pode mudar completamente o rumo da sua vida. Pare de esperar que ela reconheça o erro. Pare de esperar que ela volte. Pare de esperar por alguém que já te virou as costas. Esse é o momento em que você escolhe se vai ser mais um homem quebrado ou um homem forjado na dor. A partir de hoje, toda vez que você lembrar dela, transforme essa lembrança em motivação. Vá para a academia, leia mais uma página, trabalhe mais uma hora. Reze, escreva, cale, mas não recue. Cada dia que você resiste sem mandar mensagem, sem olhar os stories, sem buscar notícias, é um dia vencido na sua guerra interior. E os estoicos sabiam: a guerra mais difícil é contra o próprio coração. Só os fortes vencem. Só os disciplinados evoluem. Só os que dominam a si mesmos são livres. Porque no final, o verdadeiro troco não é fazer ela chorar. É fazer ela olhar para você e perceber que perdeu o tipo de homem que ela jamais conseguirá substituir. Frio? Não. Estoico. E isso é 1000 vezes mais poderoso. Agora diga para si mesmo, em voz baixa: eu sou o meu próprio resgate. Eu sou a minha cura. Eu sou o homem que ela jamais terá de novo. E vá viver como tal. Você achou que o pior já tinha passado, mas agora vem a parte mais difícil, o depois, quando tudo já aconteceu. Quando ela já saiu da sua vida, mas a presença dela ainda insiste em habitar seus pensamentos. E é nesse momento que muitos homens fracassam. Porque o corpo está sozinho, mas a mente ainda está acorrentada ao passado. Acorda e pensa nela. Dorme e sonha com ela. Passa o dia inteiro alimentando um fantasma. Isso acontece porque o cérebro ainda está preso à dopamina que ela te fornecia. O toque, a voz, a validação, tudo isso se tornou um tipo de droga emocional. E agora, na ausência dela, você está em abstinência. Mas os estoicos sabiam exatamente o que fazer nesse estado. Cortar, com firmeza. Substituir o vício pelo valor. Eles sabiam que o prazer momentâneo sempre enfraquece o caráter. E que só quem aceita o desconforto do vazio é capaz de construir uma verdadeira fortaleza interior. O que você sente não é saudade, é abstinência. E ela não vai te matar, a menos que você se recuse a enfrentá-la de frente. Existe um princípio estoico chamado premeditatio malorum, a meditação sobre os males que podem acontecer. Parece mórbido? Pode até parecer, mas era isso que preparava os grandes estoicos para o pior. Eles treinavam a mente para lidar com perdas antes mesmo de elas acontecerem. Por isso, quando a dor batia, eles já estavam prontos.
E você agora também tem essa chance. Use esse momento para se blindar emocionalmente para o resto da vida. Não para se tornar um homem frio, mas para ser um homem firme. Um homem que ama com verdade, mas que jamais é refém do amor de ninguém. Que sente, mas não se curva. Que sofre, mas não se destrói. O estoico olha para o pior cenário e diz: isso também eu consigo suportar. E se hoje você está passando pelo que considera o fundo do poço, agradeça, porque agora você sabe onde é, e sabe que dali só se sobe, e sobe mais forte, mais consciente, mais seletivo, mais estoico. E agora vem o ponto que ninguém te conta, porque é duro demais para a maioria aceitar. Depois que ela te traiu, depois que ela foi embora, talvez ela nunca mais pense em você da mesma forma. E tudo bem, o estoico não busca controle sobre a cabeça do outro. Ele busca controle sobre a própria conduta. Você pode nunca mais receber desculpas. Pode nunca mais ouvir arrependimento. E adivinha? Isso não importa, porque quem ainda busca explicação está preso. E quem está preso não evolui. A verdadeira liberdade vem quando você não precisa mais que o mundo te compreenda. O estoico não vive de expectativas, vive de princípios. Ele não está esperando a volta de ninguém. Ele está ocupado demais voltando para si mesmo. Então, enquanto ela segue a vida tentando se distrair da culpa, você segue se fortalecendo no silêncio. Não para provar nada, não para se vingar, mas porque entendeu, finalmente, que o único amor que não pode ser traído é o amor próprio. E esse, meu irmão, ninguém pode te tirar, nunca mais.